voltando com a parte de eletroquímica, mais especificamente o tema pilha. Essa parte aí a gente vai ter uma constante na prova do Enem, ela vem sendo cobrada bastante nas últimas edições, em especial a questão do metal de sacrifício, né? Você vai examinar o valor do potencial para ver aquele que tem mais tendência em oxidar. Pilha é um dispositivo que vai converter energia química em energia elétrica. A eletrólise é o inverso. Você vai ter a energia elétrica para produzir energia química, novas substâncias. O conceito que está atrelado à parte de eletroquímica é oxidação e redução. A oxidação tem a ver com a perda de elétrons, enquanto a redução tem a ver com ganho. Então, numa pilha, uma substância vai ganhar elétrons e outra vai perder. E essa quantidade de elétrons tem que ser igual, né? Se ele ganha 3 elétrons, a outra espécie tem que perder 3 elétrons. Aquela substância que provoca a oxidação é chamada de agente oxidante. Aquela que provoca a redução é chamada de agente redutor. Esses conceitos são importantes para você entender todo o funcionamento aí da pilha. A gente não vai entrar em detalhes em todo tipo de pilha, nem classificação, mas a gente vai tentar entender o funcionamento, né, básico da pilha a partir do conceito de pilha de Daniel, que é essa ilustração aqui, essa imagem daqui. Eu tenho dois recipientes que estão recipiente apenas que está separado por uma parede porosa. Cada lado aí desse recipiente recebe um nome. Né? O recipiente da esquerda, eu vou ter uma solução líquida, é uma solução aquosa de sulfato de zinco. Mergulhada nela, eu vou ter uma placa de zinco que vai estar ligada com o outro lado, que é justamente onde tem o cobre e a solução com sulfato de cobre. Então, eu tenho dois metais mergulhados em solução da sua substância, né? Formando uma solução aquosa do seu cátion correspondente. Então, eu vou ter sulfato de zinco na solução onde eu tenho a placa de zinco e sulfato de cobre onde eu tenho uma placa de cobre mergulhado e a conexão entre as duas placas. No meio eu vou ter uma parede porosa que vai permitir a troca, né, de espécies para equilibrar as soluções. Essa é a ideia básica de uma pilha, que é chamada de pilha de Daniel. Eu tenho uma espécie, tem um lado que é o lado negativo, que é chamado de ânodo, e tem o lado que é o positivo, que é chamado de cátodo. Então aqui você vai ter que lembrar desses nomes, né? Ânodo, que é o polo negativo, e o cátodo, que é o polo positivo. No ânodo vai ocorrer a saída dos elétrons, vai acontecer a oxidação. E no cátodo vai haver a chegada dos elétrons, vai haver a redução. O que é que você tem que lembrar? Que oxidação é a perda do elétrons, redução é o ganho. Quem é que vai perder e quem é que vai ganhar os elétrons? No caso do ânodo, a espécie que vai oxidar é a placa de zinco. Né? Essa barrinha de zinco aqui, ela vai oxidar. Quando ela oxida, o tamanho dela diminui. O tamanho da placa, que a gente chama aqui de chapa de zinco, fica sendo corroída. Ela vai se transformando em uma espécie chamada de zinco 2+, que é a solução de zinco em solução. Então isso aqui, essa parte líquida, ela vai aumentar em termos de zinco 2+, vai ficar mais concentrada. Porque vai haver a transformação do zinco sólido em zinco líquido, vamos dizer assim. Já do outro lado, vai acontecer o contrário. A solução de sulfato de cobre, o cobre dessa solução vai recepcionar os elétrons. Quando ele pega esse elétron, ele se deposita nessa plaquinha de cobre, dessa chapa de cobre. Então essa chapa aumenta de tamanho porque vai haver deposição de cobre na forma sólida. Enquanto isso, a solução vai ficar mais diluída. Estou na frente aqui, né? A solução fica mais diluída.
Então, de um lado, a solução fica mais concentrada, do outro lado, a solução fica mais diluída e a mesma coisa acontece com a placa. De um lado, a placa aumenta, do outro lado, a placa diminui. Isso tem a ver com os elétrons que vão saindo e os elétrons que vão chegando. O outro detalhe são as semi-equações que você tem que escrever e lembrar nas provas do Enem. Toda vez que eu tenho esses processos de oxidação e redução, eu tenho uma equação associada. No caso do ânodo, o zinco é a espécie que vai oxidar. Ele vai se transformar de zinco metálico, que normalmente tem esse zero aqui, para dizer que é metálico, ou pode vir também associado ao sólido, entre parênteses aí, estado físico dele. Ele vai se transformar em zinco aquoso, vai estar diluído em água, está dissolvido em água, mas a quantidade de elétrons que ele vai perder. No caso aí do zinco vai ser 2. E no cátodo vai acontecer o contrário. O cobre 2+ é que recebe 2 elétrons e se transforma em cobre sólido. Quando você somar essas duas equações, você tem que reparar na quantidade de elétrons, tem que ser igual, para poder somá-las. Então, a equação dessa pilha, que é a pilha de Daniel, seria zinco 0, zinco 2+, mais cobre 0. É a equação global dessa pilha, a pilha de Daniel. Ok? E para a gente finalizar a parte teórica aí, eu tenho o potencial ou a DDP de uma pilha. Para você calcular, você precisa do potencial maior, que é o potencial oxidante, e subtrair do potencial menor, que é o potencial do redutor. O potencial maior é o potencial da espécie que vai sofrer redução. E o potencial menor é aquela espécie que vai oxidar, vai haver oxidação. Então é redução menos potencial de oxidação. Ou você pode, para ficar mais fácil, o maior menos o menor. Talvez fique mais fácil de você lembrar. Porque essa equação pode ser escrita de várias formas. Mas de todas as formas, a ideia sempre vai ser o maior menos o menor, o oxidante menos o redutor. Então, a partir disso, a gente vai tentar responder algumas questões que foram cobradas nas provas do Enem sobre esse tema aí de pilha. Então, vamos aqui para essa primeira questão, 2014. Fala sobre chapa de raio-x e vai gerar uma solução que contém íons na forma de sulfato de prata, AgS2O3 2-3. Aí, para evitar a descarga desse metal no ambiente, o que é que ele vai fazer? Vai recuperar a prata metálica. O que ele quer aqui é recuperar a prata metálica, não essa espécie aqui, o íon nesse composto. Ele quer a prata metálica. A prata metálica é a prata sólida. Ele quer recuperar o Ag0, que seria esse aqui, ó, na equação dessa tabela. Ele vai tratar eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações e o potencial de cada uma. Ele está dando aqui o potencial de redução de cada um. Tá? O potencial de redução é o potencial para receber o elétron. A gente sabe que aquele que tem maior potencial de redução, ele vai reduzir, vai acontecer a redução. E aquele que tem menor potencial de redução vai oxidar. É isso que a gente sabe. Então, a prata, né, a semi-equação que representa a obtenção da prata, tem um potencial de mais 0,02. É um potencial pequeno, mas não tão pequeno quanto os outros. Ele vai ver isso aí. Então, ele quer saber qual a forma, qual espécie, né, das espécies apresentadas, a adequada para a recuperação. Ele quer que essa equação aqui seja a equação para obter a prata. Ou seja, ele quer que essa espécie aqui, essa semi-reação, seja a semi-reação que vai acontecer lá no cátodo. Né? Ele quer que essa aqui seja a redução da minha pilha, seja o cátodo, seja o polo positivo da pilha. Para isso, tem que ter um polo negativo, né? Seria o ânodo, é aquele que vai oxidar.
Então ele quer saber qual é a espécie que vai provocar a redução dessa semi-reação aqui, para você obter a prata. Então você vai ter que observar qual espécie tem um potencial menor do que essa primeira semi-reação. Então, comparando só os potenciais, o cobre, né, a equação aqui do semi-reação de redução do cobre é mais 0,34. Então, esse aqui já não pode ser porque é maior do que o valor. Então, se eu colocar uma pilha formada por cobre e essa prata aqui, a prata não vai reduzir, a prata vai oxidar, que vai reduzir é o cobre. A platina também é maior, não pode ser. O alumínio, o estanho e o zinco podem ser, porque os potenciais são bem menores do que o potencial para obter a prata, que é o potencial da semi-reação de redução. Só que o detalhe, então aqui a gente já pode eliminar a letra A, a letra B. Ficaria entre a letra C, D e E. O detalhe é que você tem que saber qual é a espécie que vai oxidar. Porque nessa semi-equação aqui do alumínio, por exemplo, quem oxida não é o íon, não é o íon em solução. Não é o estanho, nem o zinco cátion, né? Nem a formação do cátion. Quem oxida são essas espécies aqui, sólidas, porque são elas que vão perder o elétron. Então você tem que, além de verificar o potencial, tem que ser menor do que o potencial de obtenção da prata, você tem que examinar qual é a espécie que vai provocar, que vai oxidar, e vai ser a espécie que vai perder o elétron. Tá? Então essa espécie aqui não é ela que perde o elétron, quem perde o elétron é o alumínio na forma sólida. Então a letra C também não pode ser, e a letra E também não pode ser, porque fala do zinco na forma aquosa. Tá? Então o gabarito para essa questão é a letra D. Poderia ser a letra C se fosse alumínio sólido, alumínio zero. Ou se fosse o zinco sólido. Tá? Essas são as espécies que vão oxidar, que vão perder o elétron. Então o gabarito dessa questão é a letra D. Né? Teria que ter uma atenção no potencial e também na questão da espécie que vai oxidar e da espécie que vai reduzir. Questão seguinte, também sobre pilha. Você tem que ler essa questão aqui mais de uma vez para poder entender, né? Poder fazer todo o entendimento da questão, porque se você ler de uma vez bem rápida, você não consegue pegar a sacada aí da questão, né? Como que você vai resolver. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam plantas. Sua produção consiste em uma mistura de sulfato de cobre 2. Essa informação é importante porque ela vai ser a dica para você responder. É o sulfato de cobre 2, ou seja, você vai observar o metal, né, na forma aquosa, cobre 2+, porque pode ter o cobre apenas 1+, né, e não é ela que você vai olhar, é o 2+. Ela é uma mistura desse sulfato de cobre com sulfato ou com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se tiver levemente básica, levemente alcalina. A avaliação dessa basicidade é verificada quando você adiciona essa mistura sobre uma faca que tem ferro. E o ferro, né, vai estar aí na forma sólida, é o ferro zero. Tá? Então é o ferro que vai reagir, a grosso modo, com o cobre. Aí ele quer saber qual é essa equação que vai gerar, qual é essa equação aí do ferro com cobre, a equação global. A pergunta é essa: qual é a equação que vai representar o aparecimento da mancha avermelhada? Porque quando você misturar ferro com cobre, se não tiver no meio básico, vai aparecer uma mancha avermelhada. Tá? Aí ele quer saber qual é a equação que vai representar essa mistura da cauda bordaleza com a faca de ferro. Tá? Então, primeira coisa, você vai observar qual é a semi-equação, a semi-reação que representa o ferro e qual é a semi-reação que representa o cobre. O cálcio não vai entrar aqui na história, né? Então, o cálcio você pode tirar aqui como alternativa. Então, pode ser o ferro, esse daqui, né? A segunda linha, e não a quinta linha, né? E não pode ser isso aqui não, porque isso aqui não tem ferro sólido. Só tem ferro 2+ e ferro 3+. Não é essa espécie que vai
está presente nessa semi-equação. Não pode ser esse cobre, tem que ser o cobre 2+, que está presente. Então, a gente vai encontrar a equação global dessa pilha, né? Pela equação 2 e a equação 3. Você vai escrever essa pilha aqui, essa equação global da pilha, utilizando a semi-reação do ferro e a semi-reação do cobre, mas não é qualquer um ferro e não é qualquer um cobre. É o cobre da semi-reação 3, do potencial 0,34, e é o ferro da semi-reação 2, que é menos 0,04. A partir disso, a gente vai ver quem é o potencial, quem é aquele que vai oxidar e quem é aquele que vai reduzir. Observando os potenciais, você já sabe, o que tem maior é o que vai reduzir, é a redução. E o potencial menor é a oxidação. Então, quem vai reduzir é o cobre. Então, essa equação eu repito. A equação do cobre, que está aqui, eu vou repetir, vou reescrever. E a equação do ferro, você tem que inverter, porque aqui é uma redução. Você não quer uma redução, você quer uma oxidação do ferro. Então, é ferro 0, setinha, ferro 3+, mais 3 é menos. Você não vai poder somar essas duas semi-equações, porque a quantidade de elétrons não é a mesma. Aqui são 2, né, que está sendo recebido, e aqui são 3 que está sendo entregue, está sendo devolvido. Tem que ser igual. Para igualar essa quantidade, você tem que multiplicar as equações por números, né? Números inteiros. Então, aqui você vai multiplicar a equação do cobre por 3 e a equação do ferro você multiplica por 2. Então, quando você multiplicar por 3, vai aparecer o 3 cobre 2+, só que agora vai aparecer 6 elétrons, setinha 3 cobre 0. Na de baixo é 2 ferro 0, setinha 2 ferro 3+, mais 6 elétrons. Passa a régua, agora você pode somar. Corta a quantidade de elétrons e a equação que você vai obter é a equação de 3 cobre 2+, mais 2 ferro 0, setinha 2 ferro 3+, mais 3 cobre 0. E essa daqui é justamente a alternativa da letra E. A letra E é o nosso gabarito para essa questão trabalhosa, né? Porque você teria que encontrar qual é a equação, qual é a espécie que vai oxidar, qual é o que vai reduzir, depois reescrever para poder achar o gabarito letra E. Tá? Tem mais aqui algumas questões. Tem mais 2 aqui para a gente resolver. Vamos lá. Nessa aqui, é um pouquinho mais simples, vai falar sobre a questão do metal de sacrifício, que é o metal que vai enferrujar no lugar do outro metal. A questão fala dos tanques de armazenamento de gasolina, que podem sofrer processos oxidativos com o tempo. Uma forma de evitar isso é usar um metal de sacrifício. Esses tanques aí, na questão fala que são formados por aço, que é ferro mais carbono. Então você vai olhar, se ele está falando do aço, né, que é ferro mais carbono, você vai olhar a equação do ferro, a semi-reação do ferro. É uma das semi-reações que você vai observar. A outra semi-reação é a reação do metal que vai sofrer, que vai se sacrificar no lugar do ferro e que vai perder os elétrons, vai enferrujar. Aí ele quer saber isso. Qual é o metal que você vai usar que vai enferrujar no lugar do ferro? Para isso, você tem que lembrar daquele valor do potencial de redução. O potencial maior é aquele que vai reduzir, vai ocorrer uma redução. Maior ocorre redução. E o potencial de redução menor é aquele que vai enferrujar, vai ocorrer uma oxidação. Então você vai olhar aquelas espécies, aqueles metais que vão apresentar o potencial de redução menor do que o ferro. Tá? E aqui só pode ser o zinco. O zinco ele tem um potencial de menos 0,76. Tá? Esse é maior do cobre, do níquel é maior do que o do ferro, o cádmio é maior do que o ferro e o mercúrio é bem maior. Só pode ser a alternativa letra A. O zinco tem um potencial menor, então ele vai enferrujar primeiro do que o ferro, se a gente conseguir fazer
essa proteção aí do ferro. Para finalizar, a gente tem uma questãozinha sobre cálculo de potencial. Ele vai falar das biocélulas de combustíveis que são uma alternativa tecnológica para substituir as baterias convencionais. Para isso, ele vai utilizar um íon chamado de acetato. Aqui é a primeira parte da questão, a questão um pouco longa. Ele vai falar aqui, ó, em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais de padrão, que é o E0, apresentam valores característicos para biocélulas de acetato. As biocélulas de acetato têm um potencial de menos 0,3 volts, que é esse aqui, e a outra é o potencial que vai gerar a água, que é o oxigênio, que vai reagir meio ácido e vai gerar água, que é mais 0,8. Aí o que é que você tem que lembrar? Do entendimento que a gente vem fazendo até agora, né? Para você calcular o potencial, você tem que pegar o potencial maior, que é o potencial oxidante, menos o potencial menor, que é o redutor. Para ser uma pilha, tem que ter o polo negativo e o polo positivo. Alguém vai doar elétron, alguém vai receber elétron. Quem é que vai doar o elétron? Aquele que tem potencial menor. O que tem potencial menor é justamente o acetato. Ele que vai ser o polo negativo. E o polo positivo é justamente esse daqui que tem a água e o oxigênio. Tá? Então aqui o elétron vai sair de um lugar para ir para o outro. Vai sair desse polo do acetato para o polo que tem a água. Tá? Então o delta E, mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber o delta E para poder formar o potencial de 4,4 volts. Então essa pilha aqui vai ter um potencial. Ele quer saber quantas pilhas dessa daqui eu preciso ter para gerar um potencial de 4,4. Somente uma pilha vai gerar um potencial de 0,8 menos 0,3. E isso vai ser 1,1. Só uma pilha gera isso. Então, quantas pilhas eu preciso para gerar 4,4? Lógico que vai ser uma pilha serão 4 pilhas de 1,1, já que elas vão estar em série, né? Você bota uma pilha junto com a outra de 1,1, de 1,1 e outra de 1,1 para gerar o total de 4,4 volts. Tudo em série. Com isso, o gabarito é a letra B, tá? Bem, a gente finalizou essa parte aí de pilha. É um assunto importante para você dar uma revisada, principalmente na questão do cálculo do potencial e também na questão que fala sobre metal de sacrifício, tá? Metal de sacrifício também é importante. Daqui a pouco a gente volta.